caríssimo irmão, olá, caríssima irmã. Estamos aqui para mais um programa Semeando Esperança, trazendo para você mais uma reflexão deste domingo, 27º domingo do tempo comum, como também já observando a figura de São Francisco de Assis, do qual nós contemplamos sua memória neste sábado anterior ao 27º domingo. E nós, hoje, somos chamados a contemplar o Evangelho retirado de Lucas, capítulo 17, versículos 5 ao 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando os apóstolos pediram a Jesus para aumentar a fé deles, talvez eles esperassem uma fórmula mágica, um segredo escondido, uma oração que ninguém conhece, poderosíssima, mas Jesus lhes respondeu com uma imagem simples: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Eis a chave. Não é a grandeza exterior, não é a quantidade, mas a verdade da fé que transforma o mundo. E logo depois, como que para cortar qualquer soberba deles, Jesus arremata: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Aqui estão, portanto, as duas colunas da vida cristã: fé e humildade. A fé que age e a humildade que reconhece. Por isso, vede, meus irmãos, quantos de nós pedimos a fé de Jesus, mas a gente espera uma fé de espetáculo, uma fé que sempre nos traga uma emoção no coração. Queremos a fé que move montanhas, mas a gente não aceita a fé que suporta a cruz. Queremos uma fé grandiosíssima que opera milagres, prodígios e sinais, mas não a fé que suporta a humilhação. E por isso o exemplo de São Francisco de Assis para nós é tão importante, porque ele entendeu esta lição. O que possuía São Francisco? Não possuía nada. O que trazia São Francisco nas suas mãos? Somente o Evangelho. Que título São Francisco ostentava?
apenas o de pequeno, mas a sua fé, pequena como um grão de mostarda, incendiou a Itália, depois incendiou a igreja inteira e até hoje queima o coração dos homens. Francisco não discutia se era possível viver o Evangelho, ele apenas creu e obedeceu. Toda a vida cristã é baseada na fé. A fé como um grão de mostarda, que deve ser, apesar de inicialmente ser pequeno, deve ser regado, deve ser cuidado para se transformar numa grande árvore que dá sombra. E a humildade de São Francisco também nos traz um exemplo cativante. Era a coisa que mais escandalizava o povo, os que estavam em volta, era a humildade de São Francisco. Pois se os homens buscavam honras, se muitos e muitos homens buscavam títulos de cardeais, títulos de chefes de Estado, de príncipes, Francisco buscava um rebaixamento. Se os poderosos construíam grandes palácios, Francisco reparava igrejas caídas com as próprias mãos. Se o mundo procurava aplausos, Francisco se chamava a si mesmo de pequeno irmão. E nisso estava a sua vitória. Pois quando o mundo o chamava inútil, Deus o chamava de servo fiel. E não é assim que acontece conosco? A gente quer reconhecimento, a gente quer aplauso, a gente quer ser notado, a gente quer que nossos atos tenham sempre uma plateia. Mas Jesus corta as nossas ilusões e diz: depois de tudo dizei, somos servos inúteis. Não porque a nossa obra seja vã, mas porque tudo vem de Cristo, tudo é dele, tudo volta para ele. E como nós, meus irmãos, precisamos reaprender esta fé pequena e esta humildade profunda. Que adianta, meu irmão e minha irmã, uma fé que não se dobra em oração? Que adianta uma obra grandiosa, se feita para a nossa glória? Lembre-se do que diz São Paulo: quem se gloria, glorie-se no Senhor. Um grão de mostarda nas mãos de Deus vale mais do que um monte de ouro nas mãos dos homens. São João Maria Vianney dizia: se tivéssemos fé, veríamos o céu aberto. E Santo Antônio, que filho de São Francisco, bradava contra os que buscavam vaidade no lugar de Deus. Padre Antônio Vieira lembrava em seus sermões que o mundo é teatro de vaidades, mas o céu só se abre aos humildes. Portanto, se a gente quer mover montanhas, não peçamos grandezas, mas peçamos fé. Se quereis entrar no céu, não busquei títulos, buscai apenas a humildade do servo inútil. Pois quem crê, ainda que pequeno, e quem serve, ainda que desprezado, este é grande diante de Deus. Portanto, com esta mensagem de fé e de humildade, seguindo o exemplo de Francisco de Assis, possamos, cativados pelo Evangelho de hoje, reconhecer que é esta fé de mostarda que move as grandes montanhas de nossa vida, e não os espetáculos que nós esperamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Uma boa e abençoada semana para você.
Francisco, esta terra, trazendo Cristo de novo. A voz dos que evangelizam ao coração do seu povo. Volte, Francisco, esta terra, trazendo Cristo